Fala, meus amigos! Seja muito bem-vindo ao nosso 76º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Hebreus 11, versículo 1 com vocês, que diz: Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Aqui, o livro de Hebreus está falando sobre o que é fé. E a pergunta é: o que você acha que é fé? O que é fé para você? Como você se sente a respeito da fé? Porque para muitos, literalmente fé é acreditar em algo. Não é só relacionado a Deus, não é só relacionado a cristianismo, Bíblia, não. Fé pode ser numa história, num livro de história. Pode ser fé relacionada a muitas coisas. Por exemplo, você pode sentar numa cadeira e ter fé. Ter fé de que quem criou aquela cadeira, quem fez aquela cadeira, foi bom o suficiente para que aquela cadeira, quando você sentasse nela, ela não quebrasse e te derrubasse no chão. Você pode acreditar na história de um amigo seu, e aí você vai ter fé na história que seu amigo está te contando. Fé não é só relacionado à religião, mas fé é sobre aquilo que você acredita. Fé é acreditar. Fé é ter confiança em algo. E você vê de tudo, né? Aquele livro, por exemplo, O Segredo, ficou famoso na década de, 2000 e pouco. O Segredo era um filme, O Segredo, que aí você atrai o universo e bababá e tal, e as pessoas começaram a seguir o que estava escrito naquele livro. Por mais que aquele livro falava que o segredo era emanar frequências, etc. É fé. Fé, tudo se resumia a fé. Até o ateu tem fé, porque o ateu acredita piamente que Deus não existe. Então, o que é fé pra você? De verdade, eu tô meio incomodado hoje. O que é fé pra você? Porque deixa eu te dizer, a fé, como vimos aqui, é a confiança do que esperamos. É a confiança, a esperança daquilo que é a confiança daquilo que esperamos. E a certeza do que não vemos. Então, fé não é algo tangível. É algo que você não vê. Fé está mais relacionada às coisas que não chegaram ainda do que aquilo que já temos. Ou seja, fé me leva a pensar de que se eu tenho fé e eu faço coisas relacionadas a essa fé, eu vivo de acordo com aquilo que eu acredito, logo eu tenho confiança de que vivendo dessa maneira eu terei tal resultado. É isso que o texto está querendo dizer. Confiança daquilo que esperamos. Ou seja, você tem certeza de que fazendo isso você vai receber aquilo. E a certeza do que se espera. Ou seja, certeza de que aquilo que você não vê vai acontecer, vai chegar. Mas aí não é só teórica, não é só... Fé não é só baseado nas coisas... e a gente fica viajando na maionese e esperando, não. A palavra de Deus ela vai dizer que fé sem obras é morta. Que se alguém chegar na sua porta dizendo, estou necessitado, e você disser, vou orar por você, irmão, e despedir aquela pessoa sem dar a ela alimento, por exemplo, você não fez nada por aquela pessoa. Então, em um nível mais profundo, fé me leva a viver de uma maneira diferente do que é o padrão, porque eu não racionalizo propriamente o que é físico. Eu tenho a expectativa e a esperança e eu observo resultados futuros que ainda não chegaram. Por isso que a fé sem obras é morta. Porque se você só acredita naquilo que você vê, sem esperar nada depois daquilo, isso não é fé, isso é constatação. Ou seja, você é movido pelo que você vê e pela lógica, pelo físico. E o que é físico é passageiro.
Logo, a sua perspectiva de fé muda constantemente. Seus valores, assim como sua moral, assim como tudo que você experimenta, é relativo ao que está acontecendo no momento. E a fé não é relativa. Ela não relativiza as coisas. A fé cristã, ela nos aponta uma direção que é viver como Cristo. Ela aponta um caminho que é ser obediente à palavra. Ela aponta uma direção que é baseada nos preceitos e nos propósitos divinos estabelecidos pela mesma, que nos leva em direção a cumprir coisas, a fazer coisas, esperando resultados futuros. Você ajuda alguém aqui com amor e graça, na expectativa de pregar o evangelho para aquela pessoa, para que ela seja salva no futuro. Você ama os seus inimigos e ora por eles, porque de alguma maneira você acredita que a obra da sua fé vai produzir salvação. Você prega porque você acredita que a palavra vai atingir o objetivo e o propósito, vai transformar aquela vida. Você ajuda alguém porque você está ali acreditando piamente de que você está cumprindo com o amor de Jesus. Você está amando aquela pessoa com o amor de Jesus. E esse amor vai produzir vida. Então a fé precisa te levar em direção a viver uma vida de coisas que você não vê, mas que você espera. A gente não vive dos resultados verdadeiros, a gente vive na expectativa. Aí você fala, nossa, mas aí é uma maneira esquisita de viver. Não. Porque você viver pela fé não é sobre os resultados que você vai alcançar, por incrível que pareça. Não parece que tem sentido, né? Porque a gente está falando de esperança futura, de olhos em coisas que não se vê, coisas que vão acontecer, talvez. Porque a fé nos leva a viver com esses objetivos em mente, com essas perspectivas em mente, com os milagres no horizonte. Mas a fé não é sobre os resultados e as obras. Porque a salvação não vem pelas obras. Ela vem pelo relacionamento com Deus. Então, o que é mais maravilhoso na fé cristã, é que não é sobre os resultados, mas é sobre aquele que opera, se quiser, nos resultados. Eu vou dar um exemplo bem simples, que eu não quero estender esse vídeo. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam prestes a serem lançados na fornalha, eles são questionados. Neguem a sua fé, se ajoelhem diante da estátua, se prostrem diante do imperador, se prostrem diante do rei dessa terra, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão para dentro da fornalha. E eles dizem, então, se quiser jogar a gente na fornalha, pode jogar. A gente não vai mudar. A gente não vai se prostrar diante de você nem de ninguém. A gente só se prostra diante de Deus. Porque o Deus que a gente serve, se Ele quiser, Ele nos livra da fornalha. Se Ele não quiser, a gente morre queimado. E tá tudo bem. Porque não é sobre o resultado. É sobre quem eu sei que anda comigo. E aí o rei fica furioso, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os caras amarram eles. E tava tão quente a fornalha que quando os soldados foram jogar eles dentro da fornalha, os soldados pegaram fogo. Nem entraram, só de estar perto da fornalha pegaram fogo. E jogaram os 3 lá dentro. E aí o rei lá de fora olha. Que é aquilo? Tem um quarto homem lá. E a palavra de Deus diz que tinha um quarto homem com uma aparência do filho do homem lá, um resplendor, incandescente, como se fosse um homem feito de chamas, e aqueles 3 homens saíram de lá. O quarto homem não saiu junto, mas aqueles 3 homens saíram de lá ilesos. E nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles.
Ou seja, eles tinham fé em Deus e que Deus podia, se quisesse, fazer o que quisesse. E que, independente do resultado, eles não iriam mudar o posicionamento deles. Então, o vídeo de hoje traz a reflexão para você. Você está vivendo pela fé? Porque se você diz que sim, viver pela fé implica atitudes verdadeiras de quem anda com o Senhor, independente dos resultados. É como Jeremias que prega 40 anos e ninguém se converte. É como Davi que joga pedra e ele era muito bom em jogar pedra. Mas quem diria ia derrubar um gigante. É como Joquebede que bota a criança dentro de um cesto e põe no rio. Fé é no Deus que servimos, independente do resultado. Cremos que existe um resultado bom. Confiamos que Ele vai fazer por onde. Mas nós temos fé em Deus, que pode ou não fazer, que vai ou não se Ele quiser fazer, e que não muda o fato de que Ele é soberano, de que Ele é Senhor, e de que nós o servimos, e de que Ele nos ama incondicionalmente. E por nos amar tanto assim, nem sempre as coisas são como nós queremos. E talvez a gente fale sobre isso em outro vídeo. Tá certo? Mas viva uma vida baseada nele, independente dos resultados, para vivermos as obras que ele deixou para que vivêssemos, para andarmos em boas obras. Porque a salvação não é pelas obras, é pelo relacionamento com ele. E a fé é nele. A fé é de que ele pode. A fé é de que ele está. A fé é de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e poderoso para cumpri-la até aquele glorioso dia. Deus abençoe sua vida e até amanhã.